Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos basta, presença que nos alimenta, que nos sustenta. Em todo o tempo, devemos buscar a presença do Senhor a fim de dominar a nossa carne, a nossa vontade e assim sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Você já falou com Deus nessa manhã? Nessa segunda-feira que se inicia linda de uma semana promissora, porque quem nos promete é fiel para cumprir. E nessa segunda-feira linda e abençoada, do dia 20 de novembro de 2023, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Tiago, capítulo 3, dos versos 2 ao 6, onde a Bíblia vai nos dizer assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoreiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Verso 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênçãos e maldição. Glórias ao Senhor por estes versos. Hoje eu quero falar do pecado da fala maldita, de uma fala que nos amaldiçoa. Porque muitas das vezes nós observamos tantos pecados, o pecado do adultério, o pecado da fornicação, o pecado do roubo, o pecado da lascívia, o pecado da embriaguez, o pecado da idolatria. E esquecemos que existe um pecado que muitas das vezes sai pelos nossos lábios, pela nossa boca, uma boca que fala o incrédulo, uma boca que fala o frívolo, uma boca que profere a mentira, o leviano. Hoje eu quero falar desse pecado, porque muitas das vezes nós temos vivido dias difíceis, temos vivido lutas, temos sofrido adversidades, situações por conta daquilo que nós falamos, por conta daquilo que nós proferimos. Quando a Bíblia nos diz que de uma mesma boca sai bênção, também pode sair maldição. Essa maldição é a nós mesmos. Muitas das vezes nós falamos algo para alguém que causa
dor, que causa sofrimento, nós causamos danos na vida de alguém onde nós mesmos estamos sendo amaldiçoados por conta da nossa boca, por conta dos nossos lábios. A Bíblia começa nos dizendo nestes versos que quem não peca no falar, perfeito varão é. Portanto, nós todos tropeçamos no falar, cabe a nós o dominar a nossa boca, a nossa língua. Nós precisamos de modo urgente dominar a nossa fala, porque muitas coisas, ou quase todas as coisas que colhemos, elas vêm para as nossas vidas por meio daquilo que nós falamos. E olha, a palavra do Senhor nos diz no livro de Mateus, capítulo 12, dos versos 36 e 37, que nós vamos pagar um preço por cada palavra frívola, de conteúdo desnecessário, de conteúdo indevido que falamos. Porque do mesmo modo que nós seremos justificados pelas nossas palavras, também por elas nós seremos condenados. Portanto, nós temos que cuidar com esse pequeno órgão que está dentro da nossa boca. E muitas das vezes nós temos colhido aquilo que nós falamos e sequer observamos que temos falado tantas coisas as quais têm nos amaldiçoado. Às vezes falamos mentiras e pensamos é só uma mentirinha. Cuidado, não existe mentirinha nem mentirona. Tudo é mentira e o pai da mentira é o diabo. Por meio de uma boca mentirosa você está sendo amaldiçoado. Você mesmo está colhendo mentiras para a sua vida. Às vezes nós murmuramos tanto, reclamamos tanto, cuide com a murmúria. A murmúria é um dos pecados com que fez com Israel se prostrasse no deserto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. A ira. A Bíblia vai nos dizer, ireis, mas não pequeis. Muitas das vezes ficamos irados e por meio da nossa fala proferimos a ira. Seja pronto a ouvir, tardio por falar, tardio para irar. Nós podemos até falar o certo, mas além de falar o certo, nós devemos observar se está no tempo oportuno de falar, se está na hora certa de falar. E se estamos falando às pessoas certas. Porque muitas das vezes nós falamos certo, mas falamos na hora errada. Existe até mesmo a hora de falar. O sábio, o que recebe verdadeiramente a sabedoria que vem do alto, de Deus, ele sabe falar o certo, na hora certa e as pessoas certas. Nós devemos observar isso, porque muitas das vezes nós até falamos certo, mas na hora errada. Esther não falou a sua intenção no primeiro jantar com o rei Assuero e com Amã, mas na segunda oportunidade ela desmascarou Amã diante do rei. Porque na primeira oportunidade ela não viu que era a hora certa ainda de falar. Nós precisamos saber o certo a falar, a hora certa de falar e as pessoas certas. A Bíblia vai nos dizer em Provérbios 23, verso 9: não aconselhe o tolo. Não fale ao tolo, ao insensato, porque ele desprezará a palavra de sabedoria. Às vezes você tem falado certo, mas para as pessoas erradas. Existem pessoas que não querem ouvir o seu conselho. Existem pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, porque o certo vem da palavra do Senhor, vem da palavra da justiça. Mas existem pessoas que tapam os seus ouvidos à verdade,
querem ouvir somente o conivente a elas, e olha que o conivente a elas é de um caráter tolo. Eles desprezarão a sua palavra de sabedoria. Dê conselhos de sabedoria para quem quer conselhos de sabedoria. Caso contrário, limpe o pó dos pés e saia em retirada. Fofocas, contendas. Se alguém chega para você para falar mal do seu irmão, repreende, não dê ouvidos. Sim, nós temos que estar prontos para ouvir, para saber até mesmo como nos posicionar e como nos falar. A Bíblia nos diz em Provérbios 6,19 que uma coisa que Deus abomina, que Ele odeia, é aquele irmão que coloca irmão contra irmão, é o homem que coloca irmão contra irmão, maquinando o mal, é a fofoca, é criando contendas. Cuidado com a sua boca, porque às vezes na sua insensatez você tem falado das pessoas para outras pessoas e ali você está colhendo maldição para a própria vida. Quando Pedro falava de Paulo, ele mostrava mais sobre ele próprio do que de Paulo. Cuide. Nós precisamos cuidar com essa boca e usar da nossa língua somente para abençoar. Somente para edificar as nossas vidas e edificar as vidas que estão ao nosso redor. Use da sua língua para profetizar. Crie, por isso comuniquei, declarar a palavra sobre as vidas que te ouvem, declarar a palavra sobre si. Usa a sua boca para profetizar, para crer e comunicar aquilo que você crê. Diga, Senhor, eu vou vencer. Passa por luta, ao invés de murmurar, diga, Senhor, eu vou vencer. Senhor, eu vou vencer, porque no Senhor eu sou mais que vencedor. É só uma passagem. Se alguém chega para falar de alguém para você, para falar mal de alguém para você, diga, muda a forma de ver aquela pessoa. Vamos ajudar aquela pessoa a sair daquele mal, mas não prolongue a fofoca. Se ficar irado, conte até 10. Mas não corresponda a ira a essa altura, porque cabe ao Senhor a justiça. Nós temos que cuidar com aquilo que nós falamos. Seu esposo fala algo agressivo com você, por que você quer corresponder à mesma altura? E você, homem, se a sua esposa insensata muitas das vezes fala mal com você, não corresponda à mesma altura. Se está irado, não é a hora certa de falar. Espere, aguarde, mas fala na hora certa, com mansidão. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais o nosso jeito de falar muda, porque a nossa língua está num processo de conversão. Até mesmo o modo de falar das pessoas revela quem elas são em Deus. Sim, o modo de falar das pessoas revelam quem elas são em Cristo Jesus, quem elas têm sido, o grau de intimidade que elas têm com Deus. Porque quanto mais íntimos do Senhor, mais nós somos mansos no falar. Sim, mais nós temos o domínio próprio no falar. Nós precisamos entender que por meio do nosso falar, nós nos abençoamos ou nós nos amaldiçoamos. Não é conivente que nós sejamos amaldiçoadores. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Procure se dominar. Busque estar na presença do Senhor em todo o tempo, para que dos seus lábios só profiram bênção, edificação, conforto para as pessoas, bons conselhos, palavras de sabedoria, ajuda e semeadura. Sim, semeie a palavra do Senhor.
Semeie palavras que edificam, porque assim colherás bênçãos, colherás a presença do Senhor na tua vida. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor meu Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, Senhor, manifeste o teu poder, a tua graça sobre essa vida que me ouve. Ah, Senhor, que essa vida na presença do Espírito Santo tenha domínio de fala. Que a partir de agora, Deus, essa boca cujos lábios foram queimados por um anjo em forma de tenaz, arrancando toda a imundícia dos lábios. Ah, toda impureza. Em nome do Senhor Jesus, que a partir de agora só profira bênçãos, só fale bênçãos, só declare o mover de Deus. Sim, Deus, só comunique fé, só comunique palavras de sabedoria, andando segundo o teu querer, a tua vontade. Orali, baracantaralabias. Jesus, manifeste o teu poder e a tua graça, e a partir de agora, Deus, todo o mal está cancelado sobre essa vida. Mal adquirido por uma fala maldita, mas que de hoje em diante, essa boca, essa língua é bênção. Essa língua é edificadora, é apaziguadora. Essa língua, Deus, é profetizadora em todo o tempo. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um dia abençoado e compartilhe com seus amigos, familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro.